Leandro, primeiro eu queria saber por que o apelido do Tico, né? Leandro Tico, que a gente conhece você, quem colocou esse apelido? Primeiro é essa pergunta. Explica pra gente. Na verdade, assim, eu vou falar a verdade pra você, assim, começou quando menino, Ney Braga, aí o Mané, uma vez, eu era assim, O Mané Capeta? capeta, cheio de sardinha aqui no nariz, sabe? Ah, Branquinho, cheio de sardinha no nariz, ele chamava eu de ovinho tico-tico, que ah, parece que o ovinho tico-tico, ele é tudo pintadinho. Só como que é um apelido desse, como vai ficar um apelido desse? Ovinho de tico-tico, ô ovinho de tico-tico. Aí já cortaram pra tico-tico. cortaram o Cortaram pra Tico, tico-tico. Tico ficou só um Tico daí. Aí depois que eu fui jogar e tal, joguei, e aí colocou Leandro, os caras conhecem Leandro. Mas Leandro em Maringá, Leandro Tico. Hoje em dia é Tico. conhecido assim. Agora uma outra pergunta. Com toda a bola que você jogou, comprovadamente, nós temos aqui no museu álbuns, jornais, revistas, até da Rússia aqui, os troféus, medalhas, todos doados para o Museu Esportivo de Maringá, para o nosso acervo. E a gente vendo essa carreira brilhante que você teve, por que você não jogou na seleção brasileira? Você não se pergunta por que você não foi convocado? Não, eu me pergunto. Porque em 2006 eu fui pré-convocado para a seleção. Mas eu não era atleta. Eu bebia. Eu fumava. Eu não era atleta, cara. Imagina uma criança vendo um cara da seleção brasileira bebendo e fumando. Como é hoje, até hoje em dia, o Sócrates é um cara exemplo. Porém, ele ficou queimado por quê? Porque ele fumava. Você concorda comigo? Sim. Então, assim... É o exemplo, né, que fica, né? Isso, porque o atleta, quando está... Por isso que eu falo para você, sempre falei... Era um jogador e não um atleta, né? Isso. Sempre eu falo para você, eu já falei para você e para várias pessoas, e muita gente vai ouvir isso, não é que eu não goste dos outros que jogaram futsal. Não. Eu estou dizendo para mim, o atleta mesmo, que atleta foi o melhor do mundo mesmo para mim, foi o Manuel Tobias. E por quê? Porque além de tudo ele tinha exemplos, sabe? O cara não fumava, o cara não bebia, o cara não saía para noite, o cara não traía mulher, o cara não fazia essas coisas que se os outros vissem, ia acontecer. E aí queimava, né? Então, para mim assim, então para mim foi muito isso. Eu não era um exemplo. Eu creio que se Deus me deu o dom, é o dom para usar para o lado bom, não para o lado ruim. Eu acho que... É porque geralmente as pessoas se sentem injustiçadas e Não, você não me se sinto, coloca nessa situação. Não, de jeito nenhum. Você tinha bola para jogar, mas você não estava dando um exemplo para ser um representante de uma seleção, isso, né? Então eu falo para você e falo de boca aberta aqui, coração aberto. O Rodrigo, ele só foi para Carlos Barbosa porque eu saí de lá. E o Rodrigo se tornou um dos melhores fixos do Brasil. Do mundo, né? Do mundo, do entende? Mundo, sem dúvida. Então assim, eu não tenho essa coisa que podia ser, não. Deus me levou, conheci praticamente o mundo inteiro, irmão. Eu ia te perguntar justamente isso, mas você já respondeu. Se você se arrepende, né, de alguma coisa, fala, eu poderia ter feito melhor assim, se eu fizesse assim. Eu acho que você já respondeu, né? Você poderia ter sido mais atleta. Mais atleta, né? Acho que é poderia ter sido, por exemplo, é por isso que eu falo para você do Claudinho, porque o Claudinho para mim é um exemplo de vida, principalmente dentro da casa dele. E eu não tinha esse conhecimento. Hoje eu entreguei minha vida a Deus. Então assim, quando você entrega sua vida a Deus, você pode fazer tudo o que você fez, porém da maneira diferente. Porque Deus, ele não está preocupado com o que você está fazendo. Ele está preocupado com que você faça as coisas do bem. A coisa para que ele se alegre. Então assim, eu creio muito assim que a minha vida se resume hoje de 5 anos para cá, dos 45 anos vivido. Hoje eu tenho consciência de tudo que eu fiz, que a pessoa, 95%, tá, irmão? 95% das pessoas, os problemas quem causa são elas mesmas. Então, todo tipo de problema quem causa é você que causa, sabe? Depois dos outros 5%, o restante das coisas naturais, mas o 95% é do ser humano, ele mesmo que causa esse... Agora tem o arrependimento de alguns fatos, mas foi um aprendizado também, Nossa, né, Tico? Foi um maravilhoso. aprendizado tudo Cara, isso. você lembra disso aí? Eu pedi perdão para tanta gente, cara, que hoje eu me sinto orgulhoso.
de que as pessoas sintam que realmente que Cristo vive em mim. Você entende? Que tem que ser uma coisa de não mostrar daqui que você quer empurrar, mas uma coisa que vem do coração. Certo. Quando eu liguei muitos técnicos meus, muitos amigos meus técnicos, perdão, irmão. Perdão do quê, velho? Você não fez nada. Mas não é, cara. Eu preciso que você me perdoe, porque isso é um jugo que é quebrado, irmão. Isso aí é quebrado espiritualmente, daí não tem nada a ver. Você me perdoa? Perdoa. Acabou, amém. Por quê? Porque isso aí... E outro cara que é maravilhoso, que eu falei pra você, que é o Manuel Tobias, o dia que eu falei pra ele que eu tinha aceitado Jesus na minha vida, irmão, foi um dia muito feliz da vida dele. Ele falou assim, cara, pra mim eu já vou pra casa hoje, eu não vou nem trabalhar mais hoje. Por quê? Porque ele ficou feliz sabendo que um dia ele foi exemplo para alguém. Cara, é magnífico o que está acontecendo na minha vida, sabe? São coisas que eu só estou colhendo o que eu plantei, irmão. Tá. E você deve ter muita gratidão a muitas pessoas, né? Nós falando aqui do Lambari, falando do Oswaldinho nas entrevistas que nós fizemos, do Marcelo, do Pedrinho, né? E tem muita gente até de outros países também, de outros estados, né? É muita gente para agradecer, né? Se eu vou agradecer, eu posso ser injusto com muita Lógico. gente, entendeu? Então eu prefiro não falar, nós estamos falando de futsal, então, mas muita gente me ajudou, mas muita gente mesmo, sabe? Pessoas que a gente jamais imaginava que isso ia acontecer. Então, e aconteceu, cara, comigo. Deus foi tão bom comigo, assim, que, cara, tudo que eu tenho hoje é por causa dele, em primeiro lugar, né? Sim. Pelo que ele me deu. Porque eu consegui transmitir isso para muita gente. Agora, o Tico, é inevitável, né, a gente, para fechar assim, né? Esse é o último capítulo da entrevista que nós fizemos contigo. Não tem como não pedir para você, para falar para um garoto que está assistindo aqui você, dando esse depoimento, o que você diria para um garoto assim que está começando, que tem o sonho, que são muitos garotos que têm o sonho de ser jogador de futebol, né? O que você falaria principal para ele? Ou para uma garota também, né? Que tem muitas meninas que jogam. Mas eu digo assim, sabe? Porque hoje a gente tem que transmitir o que a gente sente. A gente não lança palavras que não vão edificar o mundo. Mas eu falo para vocês que estão querendo jogar bola, estão jogar futsal, ser um esportista, ser alguma coisa na vida, primeiramente você tem que buscar um caminho diferente do que eu busquei. Eu aprendi tudo meio que na loucura, né? Tive os ensinamentos dos pais, porém eu saí muito cedo de casa, então eu não fui aprendendo na vida. Mas eu digo para você que, primeiramente, se você tiver no seu coração um desejo, que Deus colocar no seu coração, e você seguir os caminhos, na verdade Ele vai fazer para você tudo que Ele quiser. Não é você querer fazer, porque é Deus que dá o dom. De tudo, Deus que dá o dom. E toda a autoridade da terra é dada por Deus. Então, assim, se você quer ser um jogador, fala com Deus, conversa com Ele, explica para Ele, porque Ele é Pai nosso. Então, assim, são coisas assim que o cara tem que ter um desejo no coração dele. Porém, tem os princípios de Deus que não são quebrados. Então, você deve seguir a linha de Deus. E eu acho que se você fizer isso, você vai ser um excelente atleta. Legal. Leandro, eu quero, nesse último episódio aqui, nesse último capítulo da nossa entrevista, agradecer você pelas doações que você fez ao Museu Esportivo de Maringá, lá em 2018, quando a gente estava começando aqui nesse espaço. Eu lembro que você trouxe camisas, trouxe troféus, trouxe medalhas, fotografias, álbuns com revistas, muita coisa contando a sua brilhante carreira. Então, quero agradecer muito você, porque graças a pessoas como você, graças a atletas que se destacaram, e mesmo aqueles também que não tiveram carreiras tão brilhantes, trouxeram relíquias aqui para o nosso acervo. Então eu quero te agradecer demais e pedir que Deus continue te abençoando e continue nos abençoando também, tá bom? Também. Na verdade, a recíproca é verdadeira sempre. Eu já falei para você, Paulo, eu tenho uma maior admiração por você, pelo que você faz, porque é para poucos, viu? Não é qualquer um que faz isso não, tá? E quero dizer que você coloque também Deus à sua frente, que Ele vai te levar para muitos caminhos, irmão.
Amém. Amém. Valeu.